Vamos lá. A modernidade, ela se alicerça a partir da Revolução Francesa e as codificações, o Código Napoleônico e os códigos civis, como nós temos no nosso país, eles exemplificam isso, ela se alicerça numa ideia, numa perspectiva, num desejo de segurança. A segurança é muito cara para a modernidade. Logo, para termos segurança, é preciso dividir o tempo. Para dividir o tempo, obviamente, nós precisamos de uma noção clara de passado, presente e futuro. Obviamente, para narrar esse tempo tão seguro que nós modernos desejamos, nós temos que ter um espaço para a história, mas a história tem que ser a história oficial. Nós temos pouco espaço para a memória. A memória ela é subalterna à narrativa histórica. Mais do que isso, nós vamos ter um apego ao ideal de progresso. Dentro dessa sociedade moderna, o progresso ele vai corresponder a 3 palavrinhas básicas que eu vou trabalhar com vocês hoje, dentro de um sentido propositivo, porque também gostaria de ver a percepção de vocês sobre elas. Nós vamos ter 3 palavras que vão definir todo um rumo moderno, que inclusive, penso, levou a uma série de situações indesejadas na modernidade. Nós vamos ter o ideal de beleza, de limpeza e de ordem. Isso foi trabalhado por Freud numa obra de 1930 chamada O Mal-Estar da Civilização. Voltaremos a ela ainda. E a pós-modernidade? O que ela é? Como eu havia dito lá no início da conversa, existem posições extremamente divergentes sobre isso. Você com certeza já deve ter ouvido falar do Zygmunt Bauman, com a sua modernidade líquida, o amor líquido e todas as outras derivações disso. Ele trabalha esse conceito de modernidade e virou uma espécie de best-seller, mas existem outros autores que trabalham essa questão da pós-modernidade, como Giddens e outros tantos, que talvez aprofundem um pouco melhor essa questão, mas num sentido mais acadêmico. O fato é que outros vão negar a pós-modernidade. Aí nós podemos falar no Charles Taylor e outros, não é? Eles vão trabalhar essa ideia de pós-modernidade como um falso sentido. Vão dizer, na verdade, não existe, nunca existiu pós-modernidade, o que há é um aguçamento de certos mecanismos da modernidade. Mas me parece que vem um pensador, o Vátimo, e diz o seguinte, olha, a modernidade ela ruiu, e no lugar dela, sim, como ruptura, surgiu a pós-modernidade. O que vem a ser essa pós-modernidade para ele? A ruptura, justamente porque agora nos demos conta, nossa autoconsciência histórica nos indica que não há mais uma base segura para fixarmos essa ideia de segurança. Isso é muito forte, muito impactante, porque se isso é uma ruptura, se nós não temos mais um ponto de partida seguro para estabelecer os nossos ideais de beleza, de limpeza e de ordem, bom, então o que vai restar? E aí entra o vazio dos discursos. Por isso que agora, muitas vezes, nos sentimos tão à deriva. A obra do Bauman, nesse ponto, embora muitos também critiquem ele, não é, nessa questão, me parece decisiva. O fato, então, é que nós temos, e eu me filio nessa compreensão do Vátimo, a ideia de pós-modernidade. Me parece que a obra dele se intitula O Fim da Modernidade, não é à toa. O problema, se nós temos essa ruptura, se nós temos essa quebra de sentidos, bom, afinal de contas, isso vai repercutir no direito? Com certeza. Mas de que modo isso repercute no direito e, de modo particular, portanto, nos direitos humanos também? E aí eu vou fazer uso daquilo que eu havia dito a vocês, me permitam, anunciar e trabalhar as 3 dimensões em que, segundo Freud, segundo Bauman, a modernidade se apresenta. Vamos lá. A primeira dessas perspectivas é a beleza. Quando Freud escreveu, em 1930, O Mal-Estar da Modernidade, ele não tinha nenhuma pretensão de fazer um raio-x da sua época histórica, de um ponto de vista sociológico. Ele tentava trabalhar a questão da culpa. Aliás, esse texto é extremamente claro para quem gosta desse tipo de leitura, é uma leitura até prazerosa. Então, ele tentou apresentar, para delimitar o âmbito da culpa, e toda essa questão envolvendo os seus conceitos próprios, 3 grandes dimensões, 3 grandes compreensões, em que nós, enquanto modernos, alicerçaríamos todas as nossas pretensões, ambições e frustrações, porque nem todas essas perspectivas vão ser necessariamente satisfeitas. Quais seriam elas? Não é? Nós, a partir delas, entenderíamos que estamos situados na modernidade,
fundamos a nossa perspectiva a partir dessas promessas da modernidade, mas ao mesmo tempo passamos a entender, e é isso que vai nos frustrando dentro da modernidade até culminar com a ruptura. Passamos a entender que a modernidade não nos responde muito bem à ideia da diferença. Isso tudo, e eu gostaria de deixar claro aqui como início, né, liga-se de modo umbilical com a questão dos direitos humanos. Porque se nós temos parâmetros em que a sociedade moderna age, não existe um direito dissociado da sua cultura e do seu tempo. Essa pretensão de romper com um balizador temporal, de tornar o tempo uma mera divisão, ela é uma pretensão vã. Ela não pode se concretizar por sua própria impossibilidade afirmativa. Pois bem, a primeira perspectiva que o Freud trabalha e que o Bauman vai resgatar na sua ideia de pós-modernidade, que vai repercutir na questão dos direitos humanos, nós já vamos ver como, é a beleza. O que vem a ser essa beleza? A beleza é tudo aquilo que, de algum modo, da natureza, ou ainda como artefato humano, repercute no bem-estar dos sentidos. O ser humano e a sociedade em geral vai exigir que todos comunguemos do mesmo ideal de beleza. A beleza, para o Freud, é uma coisa inútil que esperamos que a civilização aprecie e que a civilização espera, por via reversa, que nós também apreciemos. Nós podemos entrar num conceito do que é belo, mas isso não vem ao caso. Num sentido objetivo, a beleza é tudo aquilo que agrada aos sentidos. Pois bem, o problema é que nem sempre, e vejam, a obra do Freud, ela foi escrita na década de 30, 1930, nem sempre o ideal de beleza responde à nossa ideia de alteridade. A alteridade é o outro. Nós temos vários exemplos na história. Eu trouxe aqui para vocês, para que pudéssemos fazer um contraponto, e me parece até chocante, com o ideal de beleza, uma imagem do Hospital Psiquiátrico de Schönbrunn, de 1934, portanto, logo após a obra do Freud. Ela foi tirada por um membro da SS nazista, o Bauer, e ela está no Museu Virtual de Eugenia. Você pode acessar, existem outras imagens igualmente chocantes e tristes. Essa fotografia foi tirada no âmbito de um programa governamental nazista chamado Aktion FIA. Me desculpem o meu alemão precário, não é? Aktion FIA, que trata dessa questão envolvendo experimentações, seleções de crianças e jovens, de modo particular, portadores de alguma deformidade, de alguma má formação genética, de alguma doença qualquer, não é? Que não se enquadrava no padrão de beleza. Essas experiências do Aktion FIA, elas conduziram, agora apenas estimativas, porque não sabemos o número exato ainda, isso foi anterior, muito anterior até mesmo à manifestação, digamos assim, absoluta e totalizante do nazismo, porque foi em 1934 e alguns anos seguintes, é uma manifestação ainda em estimativa de aproximadamente 200 crianças ou jovens que foram exterminados numa prática de genocídio. O que os direitos humanos têm a ver com isso? Tudo. Se você juntar o que eu apresentei antes com a ideia de beleza, como uma perspectiva de afirmação social, nós entendemos que os direitos humanos têm como fundamento uma luta contra essa perspectiva. Uma luta no sentido histórico, porque nós já tivemos exemplos desse tipo de situação. E uma vez acontecido um evento no passado, lamento, a memória nos compromete enquanto herança histórica. Alguém argumentaria, poxa, mas isso foi antes do término da Segunda Guerra, nós sequer tínhamos ainda a Declaração Universal dos Direitos de 48, era uma sociedade ainda, digamos assim, insegura quanto aos seus próprios limites. Mas será que isso permitia o desrespeito ao outro enquanto componente e integrante e dotado de singularidade? E também poderia dizer mais, terminada a Segunda Guerra, nós detectamos nos Estados Unidos da América um estudo que foi muito impactante no âmbito da bioética, chamado Tuskegee, em que várias pessoas negras foram angariadas para esse estudo. Os que conduziam o estudo sabiam que elas eram portadoras de sífilis,
mas eles queriam fazer uma observação sobre como essa doença iria se desenvolver no organismo dessas pessoas, sem que para todos fosse dado algum tratamento. Isso me parece extremamente comprometedor do ponto de vista dos direitos humanos, porque ele já nos coloca os direitos humanos como uma defesa da dignidade humana a partir do respeito da sua singularidade e a partir do respeito do seu caráter histórico. Nós não podemos fugir da história. Isso nos compromete ainda hoje, porque nós estamos acompanhando, você deve ter acompanhado aí, alguns anúncios de tentativa de celebrar o golpe militar de 64. Você deve ter acompanhado aí algumas tentativas de dizer que nem golpe foi. Acho que nós temos uma perspectiva histórica para dizer que isso é aquilo que hoje em dia nós chamamos, né, com um certo refinamento, de fake news. Embora as fake news elas estejam refinadas a tal ponto, elas estejam tão aprimoradas que elas carregam uma carga de verdade supostamente legitimada. Bom, essa é a primeira derrubada que nós temos diante dos nossos olhos. Nós temos exemplos sucessivos, e eu poderia trazer outros tantos. Nós temos exemplos sucessivos de atos praticados por outras pessoas ou patrocinados pelo Estado que, em prol de um ideal de beleza, aquele ideal moderno, aquela narrativa fácil e linear, admitem a exclusão do outro. É aí onde entram os direitos humanos. O outro vale pela dignidade e pela essencialidade que o torna igual a mim. Pela essencialidade. Cuidado com essa questão da igualdade, né? Essencialmente nós somos iguais. Pois bem, além da questão envolvendo a beleza, nós temos também um outro derivativo que vem lá da obra de 30 do Freud, que é o ideal de limpeza. É extremamente importante compreender que a sociedade moderna tentava e tenta excluir, colocar ao lado aquilo que é desagradável aos sentidos. A percepção sensorial ela ainda é muito importante, talvez uma herança do Descartes, não é? Lá do método, aquilo que ele consegue ver e perceber. O fato é que essa sociedade moderna ela choca-se com qualquer sujeira de qualquer espécie, e tudo isso que confronta-se com o ideal de civilização deve ser retirado do espaço visível, perceptível, sensorial. É preciso que a gente elimine. Parece que a sujeira ela é inconciliável com a civilização. Quando nós imaginamos que em algum momento histórico as pessoas, algumas, tinham hábitos de higiene diversos dos nossos, nós questionamos, mas isso tem um valor macro, um valor maior, muito mais profundo e comprometedor do ponto de vista ético e dos direitos humanos. Se nós colocamos como uma exigência social a limpeza, o que resta para a sujeira? Viram como limpeza e beleza se aproximam dentro da narrativa do mal-estar da modernidade que o Freud nos trouxe, perdão. Até mesmo os direitos humanos, por vezes, vão ser interpretados a partir dessa perspectiva. O ideal de limpeza. Como assim o ideal de limpeza? Aquilo que nos incomoda deve ser tirado da vista. Aquilo que nos perturba não deve sequer ser tocado. É melhor deixar à margem. Os estranhos a nós, eles podem ser removidos. Eles podem ser postos à margem. Os estranhos, o outro, é melhor que ele não apareça. O aparecimento do outro me incomoda. E eu, como um moderno, como um civilizado, preciso desse distanciamento para afirmar o meu próprio pertencimento. Vejam que perigo, não é? Os outros incomodam. Os outros, eles agridem os nossos olhos. Eles não são belos como desejaríamos que fossem. Eles são sujos. E aí a gente começa a entender uma série de situações, até mesmo de disposição do espaço. O Foucault trabalhou isso também por um certo viés. Nós, não à toa, encontramos regiões marginalizadas, daí o nome, à margem das cidades. Isso importa aos direitos humanos. Você deve ter acompanhado, de um ponto de vista histórico, o surgimento das favelas no Rio de Janeiro, por exemplo. A que se deveu isso? Qual foi a origem dessa perspectiva? É claro, nós tínhamos que tornar belo e limpo o centro da cidade. Tornar algo próximo ao que era Paris. E a pretexto de fazer isso, o que nós fazemos com os indesejados? Eles têm que ser postos à margem. Os direitos humanos, eles então também
confrontam quaisquer ideais de limpeza. Mas será que a limpeza, ela nos redimiu enquanto civilização? Será que essa perspectiva de progresso a partir da beleza e da limpeza nos tornou uma civilização melhor? Trouxe alguma perspectiva de respeito ao outro? E agora, fugindo um pouco do passado, mas isso em breve virará passado, e quando virar passado, talvez seja tarde demais. É aquilo que o Walter Benjamin diz: os direitos ou a perspectiva do fim da barbárie nos obriga no tempo presente. Não serve como alerta para o futuro. No futuro, a barbárie já se acumulou aos pés dos anjos, não é? Então, eu trago para vocês aqui, ao fundo, essa imagem assustadora. Eu não sei se vocês conseguem ver aí a expressão de angústia e preocupação das pessoas em Myanmar, foto de 2020, que são refugiados, estão sendo retirados porque se entende que é necessária essa limpeza étnica lá. Inclusive, há manifestações oficiais do Estado em Myanmar para esse tipo de atuação. Isso está acontecendo ainda. Nós estamos aqui conversando sobre direitos humanos, enquanto lá alguém está enfrentando esse mesmo percurso, esse mesmo dilema. Procurem essa questão, eu não pretendo me aprofundar nessa questão envolvendo até mesmo uma questão religiosa, enfim, tem um cunho religioso também, tem um cunho de afirmação identitária e de ocupação, mas nada justifica isso. Bom, a limpeza nos purificou enquanto civilização e parece que a resposta é também aqui não. Ela permitiu justamente o contrário. A pretexto de um ideal de limpeza aliado a uma ideia de beleza, o que nós conseguimos, enquanto civilização, foi aguçar a barbárie, aguçar a distinção entre as pessoas e compreender que existem outros, em número muito maior do que imaginávamos. Existem outros que estão, de fato, alheios até mesmo à proteção. Qualquer proteção. Não só do direito. O direito tem uma pretensão muito grande de fazer aquilo que ele julga possível, quando na verdade ele não tem, é uma mera quimera, que digam os julgamentos morais aí que nós vemos no exercício dos três poderes e na atuação jurisdicional de modo particular. Não é? Então, será que essa ideia de limpeza permite à civilização manifestar-se enquanto tal? Será que a ideia de limpeza, de algum modo, permitiu a manifestação da dignidade da pessoa humana? Vejam o paradoxo. Toda essa construção dos direitos humanos, ela se dá, essa construção, a partir de um ideal de beleza, de um ideal de limpeza. Chegaremos a essa crítica logo adiante, não é? Mas além dessa ideia de beleza, e de limpeza, que nós, penso eu, já compreendemos, não pôde redimir a civilização e não pôde nos trazer para um espaço de pertencimento e de contato, nós temos, lembra, uma terceira perspectiva que o Freud trabalhou, que é a ideia da ordem. A ideia da ordem, ela nos apresenta, talvez, o aspecto central do progresso. Por quê? Porque a ordem ela vai congregar a perspectiva da limpeza e a perspectiva da beleza. A limpeza e a beleza são asseguradas por quem? Pela ordem. Elas são asseguradas de que modo? Se nós agora, já evoluídos que somos, superamos a fase da vingança privada. Viram onde entra o direito e a sua pretensão de compreensão do espaço? O direito traduz isso como uma aspiração jurídica também. Não que o mal seja do direito, porque essa é uma construção política. É isso que também vincula os direitos humanos a um viés jurídico e também político. A ordem, por Freud, ela vai significar uma pulsão, uma compulsão de repetição. Ou seja, uma vez estabelecida a ordem, nós queremos que algo seja continuamente refeito a partir daquele mesmo parâmetro. Essa ordem pré-estabelecida a partir de parâmetros de beleza e de limpeza, essa ordem ela deve orientar todas as tomadas de decisões, ela deve orientar as decisões pessoais, ela deve orientar até mesmo as vontades. O poder ele vai se valer dessa ideia de ordem de um modo muito particular, como já ficou nas entrelinhas, não é? Por quê? Porque nessa compulsão, nessa pretensão de repetição contínua, o que mora? O que está aí? A nossa ideia de segurança.
nos é seguro, nos passa a ideia de segurança sabermos que determinada situação vai ocorrer amanhã, tal como ocorreu hoje. Nos passa a ideia de tranquilidade, nos deixa calmos, nos deixa menos apreensivos saber que depois de amanhã vai acontecer o que hoje nós estabelecemos. E, entre iguais, já que os diferentes não comungam dos mesmos ideais de beleza e limpeza, a ordem vai agir para que mantenha a nossa pureza. Vejam o problema dessa apropriação da ordem. Obviamente, se essa questão da ordem é um aspecto central da ideia de progresso, o progresso é aquele mesmo progresso que nós vemos na bandeira nacional, ordem e progresso. Ele se atém, sim, a uma perspectiva moderna, sim, nós estamos falando disso, mas talvez aí você que está me ouvindo falar já deve ter perguntado, né? Se auto-perguntou, né? Perguntou-se, tá, mas e a pós-modernidade, ela permite uma emancipação disso? Já chegaremos nela. Me parece, já antecipando, né, uma espécie de spoiler aqui, que a pós-modernidade ela tem uma pretensão insuspeita, que nós não imaginávamos que ela pudesse ter, de permitir a redefinição de algumas situações. De modo particular, a beleza, a pureza, verificada ali na ideia da limpeza, e a ordem. Então, a ordem também foi uma apropriação da modernidade que gerou um impacto decisivo na afirmação dos direitos humanos. Nós entendemos, porém, compreendemos, penso, que a ordem não nos basta. Essa foto é recentíssima, eu me deparei com ela, havia uma outra, não é? Aqui que eu exibiria, mas quando eu vi essa foto, não é, de refugiados da Etiópia num abrigo em Hamadaié, que faz fronteira entre Etiópia, e Sudão, eu disse, essa foto tem que trazer essa nossa perspectiva crítica. Ela foi tirada agora em 2021, na questão de alguns dias. São pessoas que estão lá, a mãe dessas crianças, você vê que são 2 bebês gêmeos aí. Ela morreu num conflito armado, um conflito religioso muito forte, identitário também no norte da Etiópia, e as pessoas estão tentando se refugiar no Sudão, entre outros lugares. E essa foto foi tirada nesse momento de extremo sofrimento, né? Você vê aí as condições em que essas pessoas estão tentando sobreviver. A ideia da ordem, pergunto, ela nos deu alguma possibilidade de emancipação? A ordem nos permitiu avançar de um modo autônomo, autossuficiente, ou como uma espécie de pessoas autoconscientes de nossa condição histórica? Me parece que não. Eu confesso a vocês que talvez a minha fala ela pareça um pouco negativa, não é? Porque eu faço esse contraste entre os ideais que a modernidade, segundo Freud, nos trouxe e nos quais se alicerçou os direitos humanos, eles estiveram alicerçados nisso, se alicerçaram nisso, e ao mesmo tempo eu trago esses contrapontos para mostrar que esses ideais que supostamente trariam os direitos humanos como um escudo fácil, na verdade eles mostram a falência dessa nossa compreensão primitiva de direitos humanos. De um modo ou de outro, nós temos que compreender os direitos humanos a partir das suas insuficiências. Os direitos humanos alicerçados no ideal da modernidade, qual seja beleza, limpeza e ordem, eles não permitiram o respeito ao outro. Eles apresentam dificuldades na nossa pretensão emancipatória. Eles apresentam uma série de contratempos com a nossa ideia de civilização. Claro que a resposta não é fácil. Se eu tivesse a resposta, não é? Nós não teríamos esses problemas todos aí que você está vendo nas imagens, com certeza apresentaríamos uma solução. Mas o que deve ficar claro é que, ao mesmo tempo em que os direitos humanos eles são construídos a partir de bases equivocadas e excludentes, eles carregam consigo um sentimento de utopia. E isso não é ruim, muito antes, pelo contrário. Há um escritor, o Douzinas, que ele trabalha essa questão do fim dos direitos humanos, não é? O fim porque terminaram, ou o fim é que se destinam. Por isso ele deixa em itálico no título, né, na versão da tradução. Na verdade, ambos, né? Por quê? Porque, segundo ele, perdendo o caráter utópico, os direitos humanos se transformam apenas em mais uma nova regra burocrática de ordem, sob o pretexto de protegermos minorias, sob o pretexto de agirmos
na verdade, estamos obscurecendo a barbárie. Tá bem, mas então, seria isso que se pode falar sobre direitos humanos? Eis aí, dentro dessas imagens tão chocantes que eu trago a vocês, e vocês bem sabem que eu poderia trazer centenas de outras, mas não é esse o objetivo, não é? Eis aí o paradoxo. Os direitos humanos, eles continuam ressurgindo justamente diante dos atentados, diante da violência, diante da barbárie, eles continuam reformulando-se como utopia. Aqui nós temos a imagem do Rockwell, né? Uma mensagem belíssima, foi um presente dado à Organização das Nações Unidas pela primeira-dama ao tempo do presidente Reagan. Então, a utopia ela ainda persiste para os direitos humanos. Claro que não é tão simples. Vamos lá. Nós sabemos que os direitos humanos eles podem ser internalizados numa ordem constitucional e aí eles se transfiguram, eles se transmutam em direitos individuais. Há uma série de discussões sobre se seriam liberdades civis, se seriam liberdades individuais, se seriam direitos de liberdade, se seriam direitos fundamentais ou ainda direitos individuais. Os direitos individuais têm uma matriz liberal que o próprio nome dá, não é? São os direitos do indivíduo e ponto. Mas me parece, apesar dessa nomenclatura muitas vezes contraditória em si, que internalizados eles viram, do ponto de vista constitucional, direitos fundamentais. Mas eu falei lá no início, existem direitos humanos que não estão postos na Constituição. E é bom que assim o seja. É bom que nós não tenhamos um rol fechado desses direitos humanos de qualquer dimensão que venha a ser, seja a primeira, a segunda, a terceira, ou ainda, há quem diga, quinta ou sexta dimensão. Vamos ficar por essas três que são as mais clássicas. É bom que assim o seja, por quê? Porque a utopia que os direitos humanos carregam consigo, elas permitem justamente uma tentativa de questionamento dessa barbárie que continuamente se refaz. Uma vez me perguntaram, né, eu estava numa fala parecida a essa, tá bem, mas não bastaria nós entendermos apenas por que é que a barbárie se refaz e estancarmos, como estancamos um vazamento de um cano, como estancamos um sangramento. Poxa, como seria bom se assim fosse. O problema é que esse diagnóstico ele é multifatorial. Não existe só um vazamento. Por exemplo, o que é a violência? Por exemplo, quem me diz o que é o passado? Por exemplo, por que é que eu devo, em determinados momentos, negar versões oficiais da história? Essas perguntas nos colocam aí, que nos colocamos, não é? Nos revelam a angústia dessa própria utopia. Eu poderia aprofundar com problemas até mesmo mais modernos. Podemos derrubar estátuas? Devemos renomear ruas ou avenidas ou praças que tenham nomes de pessoas que foram torturadores ou ainda que exploraram escravos ou de algum modo incentivaram e patrocinaram violências? Essas perguntas são extremamente atuais e elas podem se tornar ainda mais aguçadas. O que fazer com fake news? Qual é o limite do controle? Vejam que a utopia que os direitos humanos eles buscam prometer, ela se confronta ainda com a sua própria gama de insatisfações. Só que nisso não há pecado. O pecado existiria se a promessa dos direitos humanos se perdesse em um novo desejo de ordem. É isso que os direitos humanos não podem ser enquanto promessa. É isso que a modernidade tentou fazer, deles também sem um sucesso. Ou com um sucesso relativo, se assim preferirmos. O problema é que além da utopia existe, e essa obra é magnífica, a retrotopia. Não sei se você já havia lido essa expressão, ela é um neologismo criado por Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele um pouco antes de falecer, ele lançou a sua última obra, foi chamada de retrotopia. Ela deriva de utopia. Utopia é aquele lugar mágico, inspirado na obra do Thomas Moros, não é? Que nós imaginamos chegar lá e há toda uma sociedade organizada que preserva a igualdade, que tem políticas inclusivas, em que tudo ocorre como uma propensão humana. O que seria a retrotopia para o Bauman? Bom, diz ele, vejam se vocês concordam enquanto olham para essa obra magnífica do Rivera. Diz ele o seguinte, bom, se nós não temos mais um critério de segurança válido, se a pós-modernidade é essa ruptura pela qual nós entendemos, entre as diversas narrativas possíveis,
pela qual, por uma delas, nós entendemos que as amarras seguras do passado estão sendo corroídas, se a pós-modernidade não nos promete um futuro, bom, se o futuro é incerto, e se esse presente é desagregador, e se o outro se anuncia como um ser totalizante que desafia as minhas certezas, e eu tenho que aturá-lo, não é? Muitos dirão isso. Há muitos riscos. Havendo muitos riscos, que fim levou a nossa segurança? A segurança aquela desejada pela beleza, pela limpeza e assegurada pela ordem, que muitas vezes o direito faz uso pelo meio legítimo, ou nem tanto, de suas apropriações morais. Nesse sentido, me parece que a crítica do Bauman vai propor o seguinte: havia uma pretensão lá no passado de que o futuro nos traria segurança. Mas nós entendemos agora, na pós-modernidade, que o futuro ruiu. Nós entendemos agora, na pós-modernidade, que o próprio presente ele é desagregador. Onde está a segurança, então? Diz ele, no passado. Como assim a segurança está no passado? Você já deveria, então, me perguntar se ela está no passado, ela não está, não é verdade? Eis o paradoxo. Estando no passado, e nós, conscientemente ou não entendendo isso, vamos entender que muitas pessoas, cientes da desagregação de sentidos tão sólidos, que admitiam exclusões de modo tão simples, que entendiam discursos revoltosos e distintivos de um modo tão banal, que aceitavam piadas de um modo tão corriqueiro, essas narrativas do real, agora, elas se sentem órfãs. Elas não têm mais a base de apoio que tinham. Veja que interessante. O que sobrou para elas? O passado. Como assim sobrou o passado? É possível voltar? Claro que não. Mas é possível narrar as coisas hoje como se elas não tivessem mudado. Vou dar alguns exemplos. É possível buscar lá no passado fórmulas supostamente mágicas. Lá no passado, a política funcionava. Lá nós saíamos à noite tranquilos, então a ditadura era boa. Muitas vezes o uso da força é necessário. Vocês não ouvem isso? Eu sou o único a ouvir esses disparates de sentidos, não é? Conceitos como família, paternidade, filiação, relacionamentos conjugais e sexuais, tudo isso lá no passado funcionava. É mais ou menos aquela velha pretensão que nós temos de dizer, no meu tempo é que era bom, né? Daí a gente lembra daquele momento áureo da nossa vida e dizia que lá as festas eram melhores, que os amigos eram mais divertidos e que as viagens eram mais interessantes. Quando, na verdade, nós sabemos que, numa análise crítica, não era assim. Era talvez para um tempo que passou. O fato, e eu adoro essa análise do Bauman da retrotopia, eu espero que no futuro ele seja revisitado a partir desse neologismo. Ele diz o seguinte: se antes a nossa pretensão era encontrarmos a ilha onde a utopia ocorreria, não é? Agora, essa ilha se chama retrotopia. Nós temos que resgatar sentimentos validados no passado para justificar atuações muitas vezes brutas, agressivas, de barbárie do presente. Por quê? Porque era lá no passado onde habitava a segurança. Isso é extremamente perigoso. Acho que você compreende o porquê, não é? Porque essa ideia de um passado mítico, ela traz embutida junto de si uma pretensão tão nociva de recuperação de sentidos que a violência muitas vezes passa abatida. É isso que chama a nossa atenção enquanto desejo de um retorno. O retorno é impossível, o retorno é improvável, por mais que a gente venha desejar voltar a encontrar os velhos amigos, nas mesmas velhas e felizes festas, nos mesmos encontros familiares de pessoas que talvez partiram. Esse desejo de um retorno transformado em uma pretensão de poder ou numa construção de poder, ele nos angustia, deveria pelo menos, e ao menos os direitos humanos deveriam ser levados a essa angústia, não é? Veja que é em razão dessa ideia da retrotopia, desse desejo de encontrar no passado uma justificativa para o que eu faço, que eu posso, por exemplo, dizer que a Terra é plana.
Mas ela não é, eu quero deixar claro isso, viu? Eu não acho que seja, não é. É por isso que eu posso dizer que, por exemplo, não houve ditadura. Mas houve. É por isso que eu posso dizer que as vítimas, bom, enfim, talvez ela tenha dado motivo a isso, mas não deu. É por isso que eu posso admitir fake news. É por isso que admitir mecanismos de controle se torna fácil. É por isso que admitir censura e catalogações de grupos, de pessoas, de minorias, enfim, não é? Eu posso tolerar. É por isso que muitas vezes a violência é vista por muitos como algo normalizado. É por isso que essa análise da retrotopia do Bauman me parece tão cara e tão necessária. Quem diria que em 2021 nós falaríamos ainda de um desejo de um passado, não é? Vejam que a retrotopia, inclusive, ela pode permitir discursos fáceis a respeito do outro. O outro nós temos que tolerar, não é? Desde que ele fique longe, desde que ele faça o que eu desejo, desde que ele se comporte do modo como eu intimamente prevejo. Nada mais moderno, nada mais do que um apego, de novo, ao ideal de beleza, ao ideal de limpeza, a tentativa de manter uma ordem. Aí alguém certamente faria o questionamento, mas o que sobra do direito e dos direitos humanos se há essa pretensão tão angustiante, tão totalizante de limitar o próprio tempo? Claro, porque é um limite do tempo, se eu quero que o passado se reprise agora. Paradoxalmente, é aí onde entra a perspectiva redentora da pós-modernidade, se é que se pode dizer isso. A pós-modernidade tem esse mérito. Seja ruptura ou não, o fato é que ela coloca, expõe, apresenta a fratura. Ela diz, aqui está o problema. Agora, o que vocês vão fazer com esse problema, não é? Esse é o ponto. A pós-modernidade aguça, portanto, essa liberação de sentidos de uma modernidade que faliu nas suas pretensões de beleza, limpeza e ordem. E qual é a pretensão redentora que ela nos traz? A ideia de que o direito talvez tenha que reinstaurar de algum modo a sua racionalidade. O modo como o direito e os direitos humanos, de modo muito particular, foram concebidos em meio a narrativas que se contentam em fazer a divisão entre dimensões, talvez não seja o mais adequado. Talvez a gente tenha que, de alguma forma, repensar isso. Como repensar isso? Existem pensadores que vão trazer essa possibilidade de um modo até um tanto quanto forte, para dizer o mínimo. Um deles, por exemplo, o Henrique Dussel. O que diz ele? Toda a modernidade foi pensada a partir da racionalidade europeia. Os direitos humanos também. Ou nós entendemos que isso trouxe a violência para o novo mundo, que é onde nós estamos hoje, não é? E para outros locais colonizados, e superamos isso, ou, né? Por isso é que ele é, por exemplo, um contrário à ideia da pós-modernidade. Ele sugere a palavra transmodernidade. Não vem ao caso essas divisões conceituais, mas o fato é que ele também coloca, de certa medida, em certo parâmetro, o dedo na ferida, como se costuma dizer. Vejam, a nossa herança fundante nos obriga a repensar a dinâmica de significados que nós queremos agora para os direitos humanos. Há uma palavra que me parece mágica nisso, e que a pós-modernidade, com as suas redes tão artificiais, que congregam tantos sentidos fúteis, permite. Ela se chama fraternidade. Como nós vamos trabalhar isso e de que modo o direito vai se abrir a esse discurso, ainda é um desafio. Mas me parece que isso mantém presente a perspectiva utópica e, ao mesmo tempo, permite uma reconfiguração. Mas seria só isso? Não. Até que, enfim, nós chegamos no terreno movediço do novo normal. O novo normal. Eu confesso a vocês que eu vinha me controlando para não falar do novo normal, por uma questão, assim, eu sei que há várias pessoas, e provavelmente aqui existam essas pessoas, e eu respeito o ponto de vista, que defendem essa perspicácia, essa nova atuação do novo normal como um novo horizonte de significados, e a possibilidade de nos reinventarmos depois dessa pandemia tão angustiante que estamos enfrentando. Eu aposto que você está aí, tanto quanto eu, num sem fim de atividades na sua casa, /trabalho, /família, /vida, né? A gente já não sabe mais o limite do que pode ser feito, porque tudo se mistura. Isso dificulta o trabalho, isso dificulta a leitura, isso dificulta a família, ou seja, por que eu sou contra essa ideia do novo normal? Bom, partindo de novo da ideia de um passado redentor, será que nós vamos restabelecer as mesmas dinâmicas excludentes que nos trouxeram até o dia de hoje, até hoje? Será que esse nosso desejo de futuro
não é uma reprise de um passado mal contado. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui com uma série de pessoas, dezenas, conversando sobre direitos humanos, que privilégio, meu e nosso, não porque vocês me ouvem, mas porque nós temos acesso a tecnologias. Ao mesmo tempo que isso ocorre aqui, há um sem fim, inumeráveis pessoas que não têm essa perspectiva. A Unicef lançou um mapa a esse respeito de crianças e jovens que não têm acesso a tecnologias. E vocês bem devem saber que a tecnologia agora ela é o polo do conhecimento. É por meio dela que nós vamos trabalhar a autonomia, numa questão de futuro próximo. E ignorar isso seria ignorar o fluxo mundo. O fato é que existem pessoas que não têm acesso. Paradoxalmente, a maioria dessas pessoas está na África e depois na América Latina. Então, isso é uma radiografia muito clara do que o futuro nos reserva. Seria esse o novo normal? Ah, mas esse não é o novo normal que eu espero. Que bom. Mas que novo normal você espera? Cuidado. Cuidado para não nutrir nesses desejos a mesma aspiração moderna de beleza, limpeza e ordem. Nós vimos até onde elas nos trouxeram. Nós vimos como os direitos humanos se indispõem com elas e lutam contra elas. Lutam no sentido propositivo. O fato é que agora nós entendemos que essas tecnologias tão brilhantes e tão necessárias, elas estão admitindo de um modo quase irrefletido a precarização das relações de trabalho. Elas estão admitindo de um modo quase irrefletido, quase inocente, a aceitação de um sem fim de tarefas sob pretexto de que esse é o âmbito em que nós temos que atuar enquanto novos seres humanos diante dessa pandemia tão desafiadora. Essas novas tecnologias, elas, com frases de incentivo nessas redes sociais, elas acabam tolerando a exaustão. Essas novas tecnologias, elas acabam contaminando a rede, congelando um senso crítico. Nós não conseguimos, não é, de algum modo, cessar essa influência muitas vezes nociva. E acreditamos, apesar disso, que seremos competentes o suficiente para criar um marco zero. O marco zero temporal não existe. Isso é impossível do ponto de vista fenomenológico. Isso já está sacramentado do ponto de vista filosófico. Ah, mas eu acho que é. Lamento, você está disseminando uma fake news, você está mentindo ao dizer que é possível. Do ponto de vista filosófico, não há como estabelecer um marco zero e dizer, de agora em diante é o avanço. Não, porque você para sempre vai ser devedor do seu passado. Isso nos compromete eticamente. Eu não estou falando das suas culpas pessoais. Não, nada disso. Enquanto sociedade apenas. Veja que a ruptura pós-moderna, então, que muitos criticam, ela justamente nos apresenta a ideia de que a segurança que nós queríamos antes, ela na verdade não existia. Ela fantasiava a nossa autonomia enquanto sujeitos históricos e nós acreditávamos na nossa manifestação desse modo. Agora, a pós-modernidade nos coloca diante do mundo. Agora, bem ou mal, as redes, até que enfim, deveriam servir para algo, não é? Elas nos mostram imagens que contagiam o nosso coração e nos deixam tristes. Porque nós entendemos que congelar o tempo ou refrear o fluxo da história é inviável. Essa imagem que você vê ao fundo, com certeza você conhece, a Guernica, do Picasso. Vejam que paradoxo, eu adoro as coincidências. Essa imagem, não é, ela se refere ao que aconteceu exatamente no dia de hoje, exatamente há 84 anos. Foi em 1937, então, se a minha conta está certa, foi 84 anos. Em 1937, nesta data, aconteceu o bombardeio pelos exércitos nazista e fascista da cidade de Guernica, na Espanha. E foi esse bombardeio com toda a barbárie que inspirou o Picasso a pintar essa obra magnífica, esse mural que é imenso, que eu resumi aqui, reduzi o tamanho no que consegui, para que a gente pudesse refletir. Quero pensar, até porque talvez tenha um ar místico nisso, como o Walter Benjamin sempre falava, quero pensar que essa coincidência não tenha sido aleatória. Quero pensar que a gente está falando hoje sobre o novo normal, exatamente na mesma data em que aconteceu o bombardeio que inspirou Picasso a fazer essa obra, possa, de algum modo, nos comprometer numa análise crítica dos direitos humanos. Que a gente fuja daquele senso comum de dividir os direitos humanos em dimensões, o que não é errado, mas é insatisfatório. As dimensões nos ajudam? Sim, mas elas não bastam. Talvez a gente tenha que entender que existe algo anterior a isso.
O que é esse algo anterior? A humanidade. A humanidade ela é plural, ela é aberta a novos direitos. Como conciliar pluralismo e universalismo? Os direitos humanos são universais. Se são universais, por que todas as culturas não podem se manifestar? Mesmo aquela que exclui, mesmo aquela que apedreja eventuais culpados, por exemplo, quem cometeu adultério, mesmo essa sociedade pode livremente se manifestar a esse ponto? Problema. Há um problema e não há uma resposta clara para isso, de como limitar essas manifestações plurais que muitas vezes atentam contra caracteres básicos da humanidade, mas esse debate prossegue. Eu fico feliz em poder dizer para vocês que, no sentido de Delmar Marty, que fala que os direitos humanos são a linguagem comum da humanidade. É uma utopia necessária. É isso que nos permite questionar essas apropriações da realidade que muitas vezes, inocentemente ou não, nos tornam tranquilos diante de uma realidade tão cruel. Não podemos. São os direitos humanos que nos acordam do sonho, não é? E eu fico feliz em poder compartilhar isso como caráter introdutório, porque eu sei que depois da minha fala, vocês terão outros encontros em que vocês não vão ficar tateando o campo etéreo das reflexões sociológicas que eu trouxe aqui para vocês, em que vocês vão tratar de temas como novas tecnologias. Vocês vão tratar de temas como liberdade de expressão. Qual é o limite de uma liberdade de expressão hoje, nessas redes sociais que disseminam o ódio? Vocês vão tratar de capacitismo, tema mais do que necessário, de direitos e garantias das populações tradicionais. Seriam elas minorias? Cabe ainda esse termo? Vocês vão tratar de estratégias da própria instituição para combater discriminações. Que tema maravilhoso. Então, eu fico muito feliz de trazer essa perspectiva e gostaria de encerrar com uma última e definitiva reflexão, e desde logo me coloco à disposição de perguntas. Eu gostaria de deixar apenas essa reflexão, tendo como pano de fundo essa ideia do novo normal e do Picasso. Por quê? Porque me parece que em todas essas nossas leituras do futuro, seja nas suas promessas ingênuas de progresso, o que é o progresso? Beleza, limpeza e ordem. Todas essas leituras do futuro, com as suas promessas de progresso, parece que elas continuam esquecendo. Um esquecimento que parece de algo fundamental, de que no centro de tudo está o ser humano. E, paradoxalmente, há aí, exatamente nesse ponto preciso, que inicia a barbárie. Não há qualquer outra possibilidade de combatermos a barbárie, a exploração e a normalização das novas tecnologias e também a normalização da exploração e a normalização do novo normal sem recorrermos de novo aos direitos humanos. Estaria vindo aí uma nova dimensão de direitos humanos, precisamos positivá-los, precisamos constitucionalizá-los, e parece que nós também estamos evoluindo nisso. Me parece que nós vamos ter, peço aos céus que assim seja, competência para entender que a gente vai conseguir, talvez, estabelecer novos parâmetros para velhos problemas. Eu quero agradecer a oportunidade, espero não ter me estendido. Não sei se ficou clara a minha fala e me coloco, desde logo, à disposição de vocês. Foi uma honra efetiva mesmo pelo convite, me sinto lisonjeado por estar aqui participando com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa tarde de segunda-feira. Um grande e afetuoso abraço a todos. Fiquem bem, desejo a todos aí que fiquem bem, se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento, é necessário. Devolvo a palavra a Magali, que tão gentilmente me apresentou lá no início do evento. Obrigado. Dálio, nós que agradecemos, com certeza um público estável de mais de uma centena de pessoas, então isso por si só justifica ou consagra, vamos dizer assim, por que o convite foi feito a ti, né? E antes de nós, enquanto tomo aqui um fôlego, né, para tentar digerir um pouco desse, enfim, de toda essa discussão, todo esse debate que é fundamental e chocante e triste, como disse a colega Juliana agora há pouco, eu quero passar alguns avisos, tá? Primeiro, quero agradecer ao Rafael Ramos, que já colocou o link do teu e-book aí no chat,
né? Quero dar um aviso, então, que em função das do aprendizado permanente, né, da tecnologia, enfim, da nossa lida eterna, né, de sairmos do modo analógico para o modo digital, sem transição, o formulário, então, ele foi editado, né, para permitir a identificação, então, de quem preenche, né, então, nós pedimos para quem havia preenchido antes dessa edição que o refaça, por gentileza, e desculpando aí as vicissitudes do aspas novo normal, né? Quero também avisar que o público externo, então quem não é da Justiça Federal e que quiser ter a certificação, né, do evento de hoje, então, que preencha o formulário e envie para treinamento a solicitação, então, da averbação, da certificação para treinamento @jfrs.jus.br. Bem, sempre, não é a primeira vez que eu te ouço, é sempre impactante, é sempre diferente, né? E eu quero tocar num ponto, antes de verificar aqui as perguntas dos nossos colegas no chat, quero tocar num ponto que para mim é fundamental. Eu ontem ouvi uma performance da Grada Quilomba, uma performance poética da Grada Quilomba, em que ela traz, né, a obra, uma filósofa feminista negra, né, e ela traz para o centro essa questão do outro, né, qual é a narrativa do outro, quem é o outro. E ela traz isso a partir da perspectiva do nosso passado colonial. Então, a perspectiva dela é da descolonização do conhecimento. E, Dália, então, o que eu quero te trazer, quando tu me diz assim, quando tu trazes a questão da retrotopia, né, do Bauman, e ao mesmo tempo tu dizes de uma maneira que nós compreendemos, de que não é possível voltar, ou a volta é essa volta ingênua, né, de que o passado, então, que traz as soluções dos problemas, que se duvidar, se a gente deixar um pouco o delírio um pouco mais adiante, vão dizer que a gente nunca nem teve problema, que os problemas começaram agora, né? Então, essa volta no tempo, então, que ao mesmo tempo é possível e impossível, então vou trazer esse tema que eu sei que tinha muito caro, que é a questão do tempo também, né? Então, assim, essa volta no tempo para reinstaurar a racionalidade que tu já mencionaste, nós vamos ter que repensar o nosso passado colonial, nós vamos ter que fundar ou pelo menos problematizar o direito de uma perspectiva de descolonização ou decolonial? Aqui, Magali, desculpe pela pequena demora, estava procurando onde tornar o microfone liberado. É o problema da tecnologia. Eu também sou de uma geração que a tecnologia ela era, né, a tecnologia era analógica, tu falou tudo. Eu também quero, Magali, aproveitar, depois que parei de compartilhar a tela, vi que aqui conosco tem algumas pessoas que eu acabei conhecendo pelo nome, assim, poxa, fico muito feliz de ver aí o pessoal, não vou citar por nome, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém, porque a tela não permite ver todos. Mas obrigado pelo prestígio aí, pessoas que eu conheço há muito tempo, de vários locais, aí fiquei muito feliz em encontrar todos e todas aí. Magali, aproveitando a tua pergunta é profunda. Como é que nós vamos pensar isso? Vamos pegar o exemplo da derrubada de estátuas, né? Vamos começar por aí. Muitos me perguntavam, é possível derrubar estátuas? Não só como é necessário, qual é a proposta artística que nós vamos trabalhar para isso acontecer, aí nós temos que pensar, e não, aí foge da minha área, como eu queria ser um artista, né, para sugerir, nós temos que fazer desse modo, daquele outro, mas aí foge. Por que é necessário? Porque, de fato, Magali, como o tempo ele não se alicerça num desejo de um passado mítico, por vezes nós temos que entender que as memórias subterrâneas, aquelas que convivem em relações afetivas, em pequenos grupos, com alguns agrupamentos ou narrativas apenas, por vezes elas afloram quando as condições políticas permitem. Essa derrubada de estátuas, por exemplo, ela não é um fenômeno de hoje. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, terminado o regime comunista, o que aconteceu com as estátuas de Stalin lá? Isso foi uma verdadeira febre de derrubada de estátuas, o que mostra muito bem o que ele significava, ele e outros tantos teóricos dentro do regime. Então, houve uma derrubada
feroz disso. Era necessário? Claro que é. Por quê? Porque são as memórias subterrâneas agora aflorando e reclamando um espaço político. E nisso não só não há pecado, como é necessário. Aliás, quando nós falamos em direito à memória, à verdade, nós partimos desse pressuposto. Existem memórias que são silenciadas, esse é um problema de uma lei de anistia, por exemplo, elaborada dentro de uma ditadura militar, para estabelecer parâmetros para uma democracia. Como é que ela trabalha com esse tempo? Então quer dizer que ela modula o tempo de acordo com o que ela entendia lá, né? Não, isso está errado. Por quê? Porque o tempo ele não se resume a um instante passado. Então, é possível pensar. Eu, particularmente, dentro dessa perspectiva de repensar uma base, e aí nós podemos falar em decolonidade ou descolonialidade, enfim, independente da base, eu gosto muito de alguns autores que trabalham essa questão, entre eles esse que eu acabei de citar, que seria o Dussel. Eu acho que nós temos, sim, que buscar uma nova parametrização do nosso ponto de partida. Nós temos que entender que todos os discursos de direitos humanos se alicerçaram numa racionalidade eurocêntrica. Não que isso seja errado. Foi o que o momento histórico conseguiu conceber. O fato é que esse momento agora, ele exige uma reflexão atualizada a partir de um outro centro de fala. Nós temos que irradiar efeitos de um modo diferente. Me parece que entender essa dinâmica permite uma certa questão de crítica, né? Além do mais, se nós já entendemos que todos os movimentos de exploração, que todos os movimentos de barbárie, que todos os movimentos de submissão partem de uma racionalidade eurocêntrica, preponderantemente, bom, então nós temos que entender que outra racionalidade pode ser pensada. E aí onde entra a tua proposta com a qual eu me filiu. Como nós vamos delinear ela? E a partir de que referenciais, porque não existe um só, acho necessário pensar. Claro, não tem, de novo, eu repito, como eu queria ter uma resposta assim, precisa, né? Dizer assim. Não tem essa resposta precisa, de fato. Há muitas pesquisas que tergiversam sobre isso, mas eu acho que nós temos sim que repensar o ponto de fala e tentar trabalhar outras perspectivas de inclusão de discursos. Isso que tu narra, Magali, eu acho também que deve ser pensado a nível institucional. Uma questão assim de como a representatividade vai se fazer presente em questões de concursos públicos, que tu trabalhou muito bem, eu sei, no teu mestrado. Como nós vamos trabalhar essa questão do ponto de vista organizacional, como nós vamos trabalhar isso no âmbito de outros poderes, essa questão da representatividade, da voz aos que foram invisibilizados, essa questão da invisibilidade é muito importante. E poderíamos avançar nesses adjetivos precários, né? Os invisíveis, os excluídos e outros tantos. Não sei se respondi, Magali, ou deixei mais confuso. A tentativa foi deixar mais confuso, viu? Justamente respondeu deixando mais confuso. Tá ótimo, muito obrigada. Nós temos perguntas aqui da audiência que eu vou, além de efusivos elogios aqui no chat, temos algumas perguntas que eu vou repassar, tá? O Luiz pergunta, professor, sabemos que o direito é, na sua essência, uma manifestação social. O social demanda uma noção de coletividade. E noção de uma coletividade demanda uma noção de semelhança e pertencimento. Diante de tudo isso, como conciliar a noção de identidade social, da própria noção de nação, de pertencimento e a ruptura pela necessidade de se identificar o diferente? A individualidade do outro e essa ruptura de ordem, quer dizer, existe um ponto de tensão entre a proteção da individualidade e a noção de coletividade? Boa sorte, professor Darley. Que pergunta, hein? Que pergunta excelente. Parabéns ao questionador aí, né? Que pergunta excelente. É o Luiz. Luiz, olha, Luiz, pergunta excelente. Obrigado pela pergunta. Pergunta difícil de responder, porque ela exige várias aproximações. Vamos tentar chegar a isso. Me diga, Luiz e demais, se eu me faço entender. A questão que você coloca, me parece, Luiz, é uma questão que desde sempre desloca dois pontos que trabalham numa certa indisposição. De um lado, os direitos humanos dizem que são universais, não é verdade? Aliás, nós estudamos isso como uma espécie de cultura manualesca, né? Os direitos humanos são universais. Tá bem, mas como é que nós vamos impor isso num Estado teocrático, por exemplo?
Como é que nós vamos impor isso num Estado que passa por uma revolução qualquer e nós, com a nossa noção de direitos humanos, queremos impor? Aliás, nós temos exemplos de países ocidentais que justificam certos conflitos armados sob o pretexto de assegurar manifestações democráticas naquele determinado Estado, não é verdade? Esse é um ponto. Então, a universalidade dos direitos humanos, ela se choca, ela, de algum modo, agride-se com a ideia de pluralismo. Como assim pluralismo? Ao mesmo tempo em que os direitos humanos se anunciam universais, nós temos manifestações locais das mais variadas espécies, de âmbito religioso, de âmbito artístico. Nós tivemos agora um conflito muito grande com uma artista que representou o órgão genital feminino, né? E aí havia, num espaço público, havia manifestações para todos os lados, não é? Quando, na verdade, isso é uma questão, de novo, de ordem, de limpeza e de beleza. É paradoxal isso. Freud explica, né? Voltando, como que a gente trabalha isso? Primeiro ponto, o direito à violência. O direito, ele se alicerça, se funda e se manifesta como violência. Isso desde o René Girard, e aí passando por Walter Benjamin e outros tantos, né, o direito, ele é a própria manifestação da violência. Ele é uma manifestação violenta e mítica. Mítica porque nós acreditamos no seu poder fundante. Nós não vamos conseguir romper isso, a menos que a gente tenha uma visão um tanto quanto, digamos assim, entre aspas, anarquista. Anarquista não no sentido depreciativo. Cuidado, o anarquismo no sentido de ruptura também. Não, se é violência, nós temos que pensar numa outra composição. Bom, Hannah Arendt vai dizer o seguinte, olha, quando, na verdade, a violência se confunde com o poder, é porque o poder perdeu a sua força. Eu gosto muito dessa visão. Ou seja, diz ela, às vezes o direito pode ser útil, porque ele também é um sinal de agregação. Ele também pode ser uma linguagem que agrega, não só que violenta, não só que exclui, não só que aprisiona, enfim, né? Eu gosto muito desse patamar, por quê? Porque se o direito é violento e não rompemos isso, bom, na verdade, vai sobrar para o poder a violência. De modo que, mais cedo ou mais tarde, voltaremos ao direito. Me parece que é uma espécie de círculo vicioso. Sobre a questão de entender essas diferenças. Há uma pensadora que eu citei bem no final da minha fala, ela se chama Delma Marty, né, Mireille Delma Marty. Ela trabalha com essa questão do pluralismo e universalismo e diz que esse talvez seja o embate atual. Como conciliar isso? A proposta dela é muito interessante. Ela diz que nós devemos, de algum modo, tornar o pluralismo universal. Olha que sacada interessante, né? De entender que as manifestações plurais podem se universalizar e vão exigir o respeito dos direitos humanos. Mas ela própria, num dos seus textos, vai dizer o seguinte: o problema disso é que nós talvez vamos relativizar a proteção dos direitos humanos, porque se nós temos que proteger todas as pluralidades, bom, os direitos humanos vão dizer não quando e para quê? E quem vai dizer não? Porque eles não vão poder dizer não nunca, já que nós temos que respeitar tudo. Veja que interessante. E aí ela conclui: talvez seja o caso da gente trabalhar um conceito de humanidade. Humanidade significa que os direitos humanos servem para proteger o indivíduo. Mas o indivíduo não existe por si. Ele existe enquanto integrante de um grupo comum. Que grupo é esse? A humanidade. Se os direitos humanos são essa linguagem comum da humanidade, eles são protetivos desse indivíduo. E é por isso que esse indivíduo, na sua forma de manifestação, também não pode menosprezar o espaço que outros indivíduos ocupam na composição do espaço comum ou público, se assim se preferir. Agora, você certamente, Luiz e demais, devem ter percebido que essa é uma receita fácil para problemas difíceis. Volto para o problema das estátuas. E se o Estado dissesse, não, não pode derrubar as estátuas, isso é um crime. E aí? Problema. Porque vamos obedecer ao quê? A ideia de ruptura dos direitos humanos ou vamos nos filiar à manutenção da ordem? Esse problema ainda é insolúvel. Agora, me parece, Luiz, não sei também se eu atinjo a pretensão da resposta que você desejava. Me parece que nós temos condições de trabalhar esse conceito de humanidade de um modo um pouco melhor do que até hoje trabalhamos. O respeito do outro pelo que ele é, pelo olhar que ele me deposita. Isso que trabalha o Levinas, né, que a questão do Holocausto foi impactante para ele. A questão de olhar a humanidade sob os riscos do progresso, que é o que o Walter Benjamin nos apresenta. O progresso ele é perigoso porque ele não se preocupa com a barbárie que ele gera, o que importa são os efeitos que ele traz. Então, parece que esse tipo de aproximação
nos permite uma análise crítica sobre qual humanidade nós desejamos para comungar valores comuns. Claro que nós vamos ter dificuldades, claro que nós vamos ter pontos de desencontro. Isso é inevitável enquanto pluralidade humana. Mas veja, que paradoxo, não? É justamente aí, também nessa divergência, em que os direitos humanos surgem, não para suplantar essas diferenças ou para aplainar os ânimos, mas uma tentativa de contemporizar extremos. Talvez nisso esteja uma outra função. Uma outra vertente que me parece muito interessante de ser trabalhada, e aos poucos vem sendo trabalhada por alguns pensadores, é a questão do direito fraterno ou do direito vivo. Ou seja, existe uma dimensão do direito que está além da mera normatividade, que está além do mero dogmatismo, e o direito precisa se abrir a ela justamente para dar resposta a esses anseios que só reprisam desejos de ordem. Como nós vamos abrir a isso? Veja, e digo mais, Luiz, é uma dificuldade, mas digo mais, estamos nos abrindo a partir do momento em que nos reunimos numa segunda feira à tarde, para justamente questionar as impossibilidades do direito diante de desejos modernos de beleza, limpeza e ordem. Não sei, Luiz, me diga, sem problema nenhum, se ficou claro isso, até porque a sua pergunta ela é muito aprofundada. Esses autores todos que eu citei, e tenta ver eles como uma espécie até de auxílio num aprofundamento. Vejo que esse tema é do seu interesse mesmo. Aparecendo aqui, todas super rebuscadas. Temos 3 perguntas, tá? Eu vou passar aqui, então. A Carolina Lima pediu, então, para avisar que não é necessariamente uma pergunta, mas é um comentário, mas como outra pessoa já tinha feito um questionamento a respeito do Freud, eu vou repetir, então. Ela diz: agradeço a palestra, muito lúcida e tão fundamentada. Como psicanalista, sonhei em ver um dia o mal-estar na civilização sendo debatido na Justiça Federal, e esse dia chegou. Agradeço também aos colegas do grupo de trabalho pela proposta. Há um outro texto do Freud, de 1932, O Porquê da Guerra, em que ele diz que, aspas, tudo o que impulsiona a evolução cultural trabalha contra a guerra, fecha aspas. Além disso, em 1933, tendo saído de Viena pelo nazismo, Freud teria dito, aspas, que progresso fazemos. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje se contentam em queimar os meus livros, fecha aspas. A ideia do Bauman me ajudou muito a formular a sensação de que toda a barbárie atual é avessamente um reconhecimento do tanto que se avançou. A Camila pergunta, então, também, se o Freud, se tu mostras, então, o Freud como um demarcador, né, como um teórico demarcador da modernidade, quem tu dirias que é o teórico da pós-modernidade? Né? E uma outra colega perguntou a respeito, se tu pudesse trazer alguma coisa a respeito do conceito da modernidade líquida do Bauman. Tá bem. Fechei o Nossa, microfone. Mas que perguntas. Desculpe, Magali, a primeira pergunta foi a Camila, né? Não, a primeira, falando da psicanalista, é a Carolina Lima. Depois a Carolina, Camila. desculpe, Isso, Carolina. Carolina Lima. Depois Camila e a terceira eu vou te passar já já, porque fiquei devendo aqui. A Tônia. Não, tranquilo, Tônia. não. Tu queria Tônia. fazer uma pergunta 3 em 1, Magali, é isso? Tá Aí bem. a gente deixa espaço para falar. Nossa, mas eu fico muito feliz com essa intervenção a respeito do Freud, de um modo assim muito particular. Por quê? Porque a questão de entender as insuficiências dos direitos humanos sempre me levaram, e eu estou agora em meio à minha tese do doutorado, a esses questionamentos de por que é que não funciona. Claro que eu estou direcionando isso num ponto particular sobre a memória e a verdade. Né? Por que nos indispomos tanto com o passado? Que mal é esse que nos impede de entender que algumas coisas ruins aconteceram e temos que evoluir? Que evolução é essa e que risco é esse de evoluirmos com o pretexto de reprisar um progresso? Né? Sabe que me parece ali, e dentro da tua pergunta, que se nós formos pensar num teórico da pós-modernidade a partir do Freud, nós poderíamos situar o Bauman, que vai usar ele como referencial para suas reflexões no mal-estar da pós-modernidade. Olha o título da obra do Bauman, né? O mal-estar da pós-modernidade. E aí
me parece que o outro pensador da pós-modernidade, e esse eu gosto mais, é difícil dizer isso também, né? Mas me parece que eu situaria ele porque foi ele que propôs a ruptura. Me parece que aí ele deu um passo além em relação ao Bauman. O Bauman, ele talvez tenha feito uma teoria da pós-modernidade presa na modernidade. O Vátimo, Gianni Vátimo, a deusa modernidade, ele não. Me parece que ele, ao dizer que Heidegger e Nietzsche eram dois filósofos pós-modernos, ele disse, olha, eles são pós-modernos por quê? Segundo ele, né? E podemos discordar. Acho que houve uma interferência aí. Deu. Foi essa interferência. Ele nos diz o quê? Eles são filósofos da pós-modernidade justamente porque eles não tentam dar uma explicação do depois. Eles apresentam a angústia. Poxa, isso é muito impactante, né? Do ponto de vista de compreensão de um limite. E essa questão do Freud, trazendo esses 3 parâmetros que, veja, e aí eu fico até feliz em poder debater contigo e fico aberto a qualquer correção, porque eu não sou um conhecedor tão exímio assim da obra freudiana. Mas me parece que a ideia dele não era debater um caráter da modernidade. Me parece que ele trouxe esses 3 elementos para trabalhar uma questão de culpa. E aí, com todas as suas inflexões, né? Só que para a sociologia isso acaba importando, porque se a culpa se alicerça, ela se funda nesses 3 conceitos centrais de um trabalho, é possível então entender que limpeza, beleza e ordem vão repercutir no modo de afirmação da própria sociedade e, portanto, no próprio direito e, portanto, no próprio limite dos direitos humanos. Nesse sentido, não sei se eu situei bem os pensadores. Sobre a modernidade líquida, tem várias interpretações sobre autores, outros estudiosos que tentam avançar mais na ideia da modernidade líquida. Muitos, inclusive, criticam de modo ferrenho, feroz, essa ideia da modernidade líquida. Eu sei muito bem o terreno espinhoso em que eu me meti, mas foi consciente a minha opção, então eu me submeto às críticas sem problema nenhum. Eu sei de críticas ferozes ao Bauman. O fato é que ele trouxe uma percepção, e talvez ele seja tão odiado assim em muitos meios, porque ele virou best-seller. O sucesso muitas vezes incomoda, né? Ele virou best-seller, ele se transformou num sociólogo lido. Eu não sei se algum outro sociólogo vendeu tantos livros, é uma coisa... Ele foi uma espécie de boom, assim. Quem é que compraria um livro de sociologia? Bom, do Bauman todos compraram. É uma coisa impressionante, né? Ou seja, méritos para ele. Ele conseguiu trabalhar conceitos difíceis como pertencimento, ele conseguiu trabalhar conceitos difíceis como identidade, ele apresenta isso como um problema nessa sociedade da informação. Ele consegue trabalhar conceitos extremamente perigosos, como a própria noção de tempo dentro dessa sociedade política, nessa sociedade fragmentada que política existe. Ele enfrenta isso. E o que vem a ser essa sociedade líquida? Num resumo bem incompleto, como todo resumo tem que ser, né? Sociedade líquida é aquela sociedade que não apresenta mais as amarras da segurança. Se antes a solidez, a dureza das relações nos apresentava uma segurança mensurável, perceptível, a sociedade líquida agora ela nos coloca por terra essa pretensão de medir um futuro. Penso que esse talvez seja um resumo possível, mas existem outros que são também igualmente válidos. Não sei também se permanece alguma dúvida nisso, fique bem à vontade, aí estou à disposição. Aliás, desculpe, Magali, quem daqui a pouco quiser entrar em contato, tem o meu e-mail aí, fique à vontade. Vai ser um prazer conversar com todos. Até pelo nível das conversas aí vai ser uma alegria imensa. Viu que sensacional a gente poder ocupar esse espaço para conversar a respeito desse tema, que pelo nível das perguntas, pela audiência, está demonstrado que a gente tinha uma demanda importante, né? Verdade. O Luiz agradece, dizendo que a pergunta foi respondida, né? E o Sérgio Medeiros faz uma pergunta aqui a respeito de um tema que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante de nos responder, que é sobre o cinema. Sobre cinema. Mas e Né? vai Ele lá que eu não pergunta... assisti o filme, vamos ver aí, Não, né? vamos ver. Então, assim, eu também não assisti, então agora vai ficar para ti esse problema, né? Pergunto, o Sérgio, então, né? No filme O Dia em que a Terra Parou, tem ao final a pergunta: quando a humanidade chega à beira do precipício, ela muda. Será? Já passamos deste ponto ou não? Que pergunta, hein? Que pergunta excelente. Eu vou responder com outro filme.
Um filme talvez numa outra temática, mas já que estamos falando de cinema, não é? Vou falar de um filme que me impactou muito há muito tempo e que eu sempre que tenho a chance eu acabo revendo, entre outros. É uma espécie de vício, uma compulsão em rever esse filme. Quando os androides em Blade Runner estavam prestes a solicitar o seu estatuto de seres humanos, o que foi que eles reclamaram? Memória. Eu lamento informar, se a humanidade não se der bem, Blade Runner, exato, se a humanidade não se der bem com o seu passado, nós ainda persistiremos na busca da nossa memória. Não sei se eu respondo, eu sei que a resposta também é enigmática, tanto quanto a pergunta, mas o que eu quero dizer é, nós estamos fadados a repetir o passado. O problema não é repetir o passado, é não refletir sobre o passado ocorrido. As imagens que eu mostrei para vocês, elas começaram, se vocês se derem por conta, e vocês se deram, eu estou vendo pelo nível das perguntas, impressionante isso, com imagens envolvendo experiências e, digamos assim, deslocamento para extermínio futuro de crianças e jovens, bem como eventos que estão ocorrendo agora, enquanto estamos aqui conversando. E eu terminei falando de um novo normal, né? Vem, entre aspas, sublinhado em itálico, piscante em letras neon. Eu não sei o que vem a ser esse ser novo normal aí. Eu tenho todas as dúvidas quanto a ele, por quê? Porque o passado já me provou que muitas vezes a humanidade, diante de um precipício, quis construir uma ponte para atravessá-lo, mas ela escolhia quem passava pela ponte. É isso que me preocupa dentro dessas escolhas tão fáceis. E aí voltamos, né? Porque geralmente essas escolhas se alicerçam naqueles mesmos ideais que nos trouxeram aqui hoje. Beleza, limpeza e ordem. Esse é o ponto. Onde está o direito aí? Geralmente na ordem. Por isso que o direito desde o Girard é violência, né? Manter a ordem, a que custo? Não me importa. Eu tenho um progresso a assegurar. E essa é a crítica que talvez a gente tenha que fazer dentro dessas apropriações de poder, dentro dessas apropriações de novas tecnologias. Eu respondo então com o Blade Runner. Magari, não sei se ficou claro aí também. Me fugiu o nome do menino que questionou. O Sérgio. O Sérgio. Então, me interrompa de novo, aí fica bem à vontade. Eu não vi nenhuma pergunta no chat, eu estou só acompanhando, porque também não dá tempo. Né? Não, eu vou aqui trazer, pegando essa tua última frase, né, que é o progresso através, então, da ordem, né, e o William Ulisses fez a seguinte pergunta, os direitos humanos são apenas para os humanos direitos, que é a questão da seletividade, né? Então, o William Ulisses traz essa pergunta. Olha aí, William, como é que está, meu amigo? William, para quem não sabe, estudou comigo lá na quarta, terceira série do colégio, né? Há muito tempo, né, William? Quando éramos chamava a terceira jovens. série ainda, né? Quando chamava a terceira Isso, série havia ainda. o primeiro grau e o segundo grau, isso aí é para poucos. Grande, William, um grande abraço, fico muito feliz. Me parece, William, que na verdade você já sabe a resposta, né? Nós sabemos que nós temos que ampliar essa noção. As pessoas costumam, né, delimitar, e é uma pena, isso mostra a necessidade de encontros e reflexões como essa que estamos tendo agora. As pessoas costumam limitar os direitos e a cultura, muitas vezes, a partir da sua própria visão de mundo. E isso estraga tudo no sentido de proposição, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes veem os direitos humanos a partir daquele olhar um tanto quanto retrógrado, um tanto quanto nebuloso, de protetivo de certas categorias, de protetivo de bandidos, muitos alegam isso, e assim sucessivamente, né? Me parece que nós temos sim, William, que ampliar essa noção. É um desafio. É um desafio. Acho que o ponto de partida, e aqui talvez eu vá ser um pouco drástico, mas acho que o ponto de partida, e aí volto para a primeira pergunta da Magali, acho que o ponto de partida é a gente entender toda a herança formativa que nós tivemos enquanto sociedade. Sim, enquanto sociedade latino-americana, enquanto membros de uma sociedade marcada pela escravidão, pelo colonialismo, marcada por todos esses traços aí de imigrantes que chegaram e foram explorados, muitas vezes querem esquecer isso, sob, né, certos ideais de beleza, né? Enquanto nós não nos dermos por conta da nossa condição de subalternos em um mundo de racionalidade, o nosso discurso ele vai continuar penando. Nós temos sim, me parece, que pensar uma nova racionalidade para os direitos humanos. Qual é?
acho que entender a humanidade, mas aí num sentido mais radical, e de entender essa humanidade fora um pouco do eurocentrismo que nos trouxe até esses debates tão fáceis, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Proteger a vida na floresta amazônica é diferente de proteger a vida em Paris, me parece. É nesse sentido, né? E enquanto nós não espacializamos um pouco mais e localizamos um pouco mais esses problemas, bom, nós estamos fadados a comprar conceitos fáceis que se aplicam a realidades próprias. A gente talvez tenha que evoluir nisso também, né? Um grande Certo. abraço, William. Um grande abraço. Se tu permite, nós ainda temos aqui algumas perguntas, vamos Mas aproveitar, né, eu, por a mim, fico oportunidade, aí. né, para te ouvir. Então, a Camila Stella, nossa colega lá de Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, faz uma pergunta bem provocativa que eu sei que tu gosta, né? Ela pergunta em relação à escolha das obras de arte que tu trazes aqui para o debate, né? E aí, como você estava falando em referências culturais, né? Ela pergunta qual foi o parâmetro para escolher essas obras, né? Já que são homens brancos e europeus. Eu estava aguardando uma ponderação a esse respeito. E a Camila é Camila Camila. Estela. É, a Camila Estela. Estela é o nome da minha filha, né? Minha filha Estela, então, que pergunta, né? Só podia vir de uma Estela. Que maravilha, brincadeiras à parte, desculpe, viu, Camila? A escolha nunca é aleatória. Uma escolha nunca é aleatória. E eu não escolhi Tarsila do Amaral, eu não escolhi Frida Kahlo, eu não escolhi nenhum pintor negro aí. Escolhi? O máximo, o mais longe que eu me permiti foi com um mexicano, que tinha um envolvimento com a Frida Kahlo. Mas eu trouxe ele porque ele questiona as apropriações de esquerda e direita. Os outros eu trouxe porque ou trazem um desejo da modernidade, de uma espécie de organização de espaço pela estética, ou porque questionam, como Magritte. Ou então porque se angustiam, como Guernica. Como eu, como nós. Mas você entende, eu adorei essa pergunta, cheguei a me arrepiar aqui, essa pergunta é maravilhosa, porque justamente o não escolher indica que entre essas obras todas haveria um mundo a ser escolhido. E por que nós não podemos trazê-lo? Eu acho que essa pode ser a resposta possível. Não foi nada proposital não trazer, mas eu confesso que foi pensado em não trazer para suscitar essa pergunta. Vejam quantos espaços não são ocupados. Por quem? Bom, aí cada um é livre para responder. Por outro lado, outros espaços são maciçamente ocupados. Por quem? Paradoxalmente, veja que coincidência, eu estava, antes de vir para esse evento, para a conversa com vocês, que está sendo extremamente agradável, eu estava olhando o Innocence Project, é um projeto que busca financiamento privado, quem quer ajudar, é tipo uma anistia internacional, para revisar penas de condenados à pena de morte, de modo particular nos Estados Unidos. E no levantamento lá, eles fazem o levantamento, inclusive, da questão racial de quem defendeu esse suposto acusado, e fizeram o levantamento. Será que eu preciso dizer que as pessoas negras são o maior número de condenados injustamente à pena de morte? Não, né? Será que isso não nos diz alguma coisa? Eu acho que sim. Então, que pergunta excelente, justamente para a gente ponderar, botar o dedo nesse traço indecifrável. Eu tenho certeza que isso vai ficar mais gravado pelo não mostrar do que se eu tivesse trazido obras para mostrar. Que bom, que maravilha. E Magali, não foi combinado essa pergunta, eu achei maravilhoso isso. Eu iria falar no final do final do final, nem preciso, foi dado spoiler total agora. Camila Estela, muito obrigada. Nós temos aqui, então, a Laíse traz uma questão, ainda sobre manifestação cultural, o cinema ainda. Uma inquietação. No documentário O Dilema das Redes, se fala sobre a ausência de um conceito compartilhado de verdade. Isso não seria ainda pior do que a ausência dos ideais de modernidade? Laís Graff. Que pergunta, que pergunta. Eu confesso que eu não assisti o Dilema das Redes. Todo mundo me cobra por isso. Eu confesso que eu não assisti.
Não sei por que eu não assisti também, não sei, mas talvez por falta de tempo, não sei, não assisti, quero ver, quem sabe depois de hoje eu assista, né? A verdade. Ah, agora nós chegamos no ponto magnífico da encruzilhada humana. A primeira pergunta, não é? O que é a verdade? O que é a verdade se não uma perspectiva quase teológica? Foi a pergunta que Cristo fez a Pilatos. O que é a verdade? A verdade não deixa de ter consigo um certo ponto de crença. Por outro lado, ela tem consigo também uma série de dimensões. Eu não posso vir aqui e dizer para você que se você tomar aspirina, você vai ficar curado ou curada da Covid-19, porque eu estaria mentindo. Mas como é que você diz que eu estou mentindo? Você diz que eu estou mentindo porque você está trafegando por uma dimensão da verdade. Qual é? A verdade científica me impede de afirmar o que eu estou afirmando. O problema é que existem construções sociais que trabalham com essa dinâmica da verdade, mais difíceis de refutar. Será? Acho que não. Acho que, na verdade, o que está acontecendo com a verdade, com o perdão da redundância, é que nós estamos tolerando facilitações de discursos. Existem fatos históricos já sedimentados que nós não poderíamos simplesmente ignorar. Por exemplo, a ditadura militar. Alguém poderia negar isso? Bom, mas quando o próprio Poder Judiciário se permite, nós tivemos duas recentes decisões trabalhando de modo muito precário com a lei da anistia. Quando há uma tentativa de um dos poderes em celebrar o golpe de Estado sob o pretexto de que se tratou de algo necessário, então nós estamos ignorando as vítimas da história de novo. Lembra lá? Beleza, limpeza e ordem, né? Sim, essas deturpações da verdade me parecem extremamente perigosas. Mas onde eu quero chegar? Me parece que elas são consequências de uma modernidade exaltada, exacerbada, do que propriamente um assunto autônomo, anterior à modernidade. Me parece que foi justamente porque nós vimos nas redes, nos meios de comunicação, enfim, de massa, essa possibilidade de disseminarmos o que desejarmos, e aí parece que o Andy Warhol estava certo, né? Me parece que nós vimos aí essa possibilidade de sermos estrelas, né, por algum momento, que nós acabamos tolerando. É a opinião dele. É o modo dela entender. Eu posso ter opinião sobre várias coisas. Eu posso achar que o azul é mais bonito que o vermelho. Eu posso achar que o fulano é mais querido do que o ciclano. Enfim, eu posso achar uma série de situações que o livro A é melhor que o livro B. Mas eu não posso, porque eu não vou trafegar por nenhuma dimensão da verdade, refutar fatos científicos. Eu não posso refutar o Estatuto de Humanidade. Eu não posso refutar afirmações históricas. E na afirmação histórica, bom, aí nós temos um dilema tremendo, né? Como é que eu congrego esses debates? Agora, o problema da verdade e essas suas dimensões que se transfiguram em fake news de modo muito particular, nossa, isso é assustador. Como controlar isso? Nós vimos agora os movimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal com a ideia de limitar a questão de discursos de ódio enfim, né, são temas próximos. Sim, acho que ninguém é favorável à disseminação de discursos de ódio. Por outro lado, isso deve competir ao Poder Judiciário? Eu deixo essa interrogação, porque nós já tivemos exemplos de que essa permissividade também pode trazer perigos num futuro não tão distante. Como modular isso sem transformar em censura? A nossa sociedade, e nem o direito, tem uma resposta ainda definitiva. Infelizmente. Como nós vamos trabalhar? Bom, talvez a partir dessa conversa de hoje a gente comece a pensar em estudos, em apropriações, porque ninguém imaginou em sã consciência que fariam uso das tecnologias para dizer que a Terra é plana, para dizer que não houve holocausto, para dizer que não houve ditadura militar, para dizer que não foi bem assim as torturas. Ninguém imaginou que chegaríamos nesse ponto, nesse estágio das narrativas. Verdade, a narrativa? Não. Verdade tem dimensões, e aí ela se legitima. Eu nunca vou poder. É por isso que agora estão nesse conflito desenfreado do retorno às aulas, né, a partir de decisões judiciais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com quem está a verdade? E aí, né? Será que essa dimensão da verdade, ela nos possibilita dizer o que queremos porque temos a nossa própria verdade? Eu vou dizer o que eu quero porque essa é a minha verdade. Não, isso é falho de um ponto de vista, inclusive, de princípio. Eu não tenho como afirmar isso a partir de uma posição. No direito, qual deveria ser a única verdade? Deveria. A Constituição Federal. Ela deveria ser o parâmetro decisório.
Mas nós sabemos que até mesmo essa compreensão de verdade, ela escorrega entre os nossos dedos, ela se liquefez. Voltamos à modernidade líquida. Ela não dá mais a base de apoio que desejávamos, infelizmente, mas temos que tentar salvaguardá-la. Que pergunta, poxa, só perguntas difíceis, Magari, e boas, né? No sentido bom das perguntas. Não sei se eu ajudei também a refletir sobre isso. Eu tenho certeza que sim. Vou dar uma passada aqui pelo nosso chat, temos muitas contribuições, elogios, como eu já disse, né? O Luiz Eduardo exultou aqui com a menção ao Blade Runner e ao Blade Runner 2048 também. E o Sérgio Medeiros trouxe uma questão que eu tenho notícia de que recentemente tu acabou tratando num dos teus num dos teus eventos, que foi em relação ao debate sobre a vacina, né? Se a vacina pode ser privatizada, pode ser comercializada, aonde fica? Eu vou ler a pergunta dele para não derivar, tá? Hoje, um dos maiores desafios dos direitos humanos voltaram a ser os direitos primários. A fome voltou e forte. A dignidade em tempos de pandemia, de falta de acesso à saúde e de vacina. E nesse ponto, faço um parênteses. Qual a legitimidade perante os direitos humanos nesses pedidos de vacinação privada? A margem da população em geral. E tem ainda as fake news que tu acabaste de mencionar, né? Os direitos humanos em sua discussão é uma das respostas. Então, tu não está lendo o chat, mas ele está dialogando com o que já trouxeste, e eu sei que, como é o nome dele, é Gabriel Damasceno, que discutiu recentemente a respeito disso. Se tu puder fazer um comentário, por favor. Sim, poxa, outro tema extremo. Aliás, nós estamos desde 2020 até agora só enfrentando temas espinhosos, né, no âmbito da nossa organização juspolítica, dá para dizer assim. O direito, a política, no sentido geral, nós estamos à deriva. Aí você interprete como desejar isso. O fato sobre as vacinas. Eu poderia simplesmente dizer, eu sou favorável ou sou contrário à compra privada das vacinas. Não sei se é esse o questionamento exato. Mas me parece que essa resposta também seria muito fácil de ser dada. Onde eu quero chegar? Vou tentar trabalhar dentro de uma perspectiva a partir dessa construção que eu fiz hoje aqui, que nós construímos juntos aqui de sentido dos direitos humanos. Vamos lá. Se uma das perspectivas de fundamento dos direitos humanos é o combate, é o confronto não no sentido bélico, né? É o sentido positivo, é opor-se a apropriações de ordem, de beleza e de limpeza. Se os direitos humanos eles nutrem a sua utopia dentro de uma perspectiva de superação dessas diferenças que essa pretensão da modernidade nos trouxe, se os direitos humanos são isso, bom, então eu sou levado a crer que toda perspectiva, enquanto uma multidão de pessoas aguarda a vacinação, se uma parcela da população se dispõe a ou furar fila, ou pegar excedentes das vacinas, ou comprar diretamente no laboratório, eu pressuponho que essas aquisições são, no mínimo, eticamente reprováveis. Eticamente reprováveis porque elas retroalimentam uma perspectiva de que alguns podem mais em relação a outros que não podem nada. Ou seja, essas perspectivas, elas, ao fim e ao cabo, elas trazem de novo uma nova reafirmação das ideias da modernidade. Pela ordem, pela limpeza e pela beleza, nós estamos escolhendo os privilegiados que podem se vacinar em detrimento dos outros. Nós estamos vendo as imagens chocantes da Índia. E não vou nem falar do Brasil para não levantar problemas. Então, nós escolhemos alguns que podem em detrimento de outros que não podem. Se nós racionalmente entendemos o Estado a partir da nossa aquela ideia mítica do contrato social como uma espécie de ordenador da nossa vida social, bom, então é para isso que ele tem que atuar. Ele não pode apenas ter o monopólio da imposição do direito penal, não é? Porque me parece que daí seria muito pouco. Ele ter o monopólio da justiça e, de modo particular, do direito penal. Acho que a aquisição de vacinas ela é perigosa por isso, porque ela filtra e filtrando, qual é o critério do filtro? Repetir a mesma velha história que nos trouxe até aqui. Será que os refugiados da Etiópia, em Mianmar, será que as crianças que estavam lá aguardando a execução teriam acesso à vacina?
Será que eu e você teremos? Será que isso interessará a quem não ocupa certa posição, certos cargos, a quem não demanda certa função dentro de uma estrutura orgânica de poder? Eu tenho minhas dúvidas. Por que eu tenho minhas dúvidas? Porque a história já me provou que eu devo ter as minhas dúvidas. Porque eu não posso refutar fatos históricos, sou pena de repetir a mesma história falsa de um progresso mítico, que nunca acontece. Ah, não, ele acontece. Nós vimos agora, né, que no Brasil alguns bilionários surgiram, né? Enquanto pessoas estão aí tentando sobreviver, né? Então o progresso acontece para alguns. Essa é a denúncia. É para isso que os direitos humanos devem repensar a sua disposição espaço-tempo. Eles surgem e persistem enquanto utopia. Se eles morressem enquanto utopia, bom, aí é o que o Costas dos Usinas vai falar, né, no fim dos direitos humanos. Bom, então eles se burocratizaram mesmo, a ordem venceu, e aí nós viramos os androides de Blade Runner, aguardando aquele espaço único e último da memória. Por quê? Porque sem ela nós não somos mais seres humanos, né? Espero ter respondido também. Dálio, muito obrigada. Antes, nós estamos nos encaminhando já para o final. Antes de te devolver a palavra para a tua mensagem final, eu vou aqui fazer o chamamento, então, para a continuação do nosso ciclo, que hoje foi a primeira, como tu já bem mencionaste, a primeira de 6, então temos ainda 5 etapas. Em junho, nós vamos receber a professora Thaisa Chioque, que é da Clínica de Direitos Humanos da Universidade do Paraná, para falar sobre novas tecnologias e proteção de dados sensíveis. No dia 19 de agosto, nós vamos receber a juíza federal Cláudia Maria da Dico para falar sobre liberdade de expressão e combate ao discurso de ódio. No dia 23 de setembro, nós vamos receber a psicóloga Carla Garcia Luiz para falar sobre capacitismo e a lógica da corponormatividade. No dia 20 de outubro, nós vamos receber a advogada Versilene Dias, que é do Quilombo Calunga, aqui em Goiás, para falar sobre, aqui em Goiás, porque eu falo de Brasília, desculpe, direitos e garantias constitucionais das populações tradicionais indígenas, quilombolas, ciganos e ribeirinhos. E para fechar o ciclo, no dia 9 de dezembro, o Procurador Regional de Direitos Humanos, que é o Henrico de Freitas, ele vai falar sobre estratégias institucionais de prevenção e combate a toda forma de discriminação, racismo, sexismo, homofobia, preconceito etário e exclusão. O grupo de trabalho vai continuar divulgando a programação que existe além do ciclo, mas eu quero te devolver a palavra e agradecer imensamente por essa tarde tão rica e para que tu deixe uma mensagem final para a nossa audiência, nossos colegas. Eu queria agradecer inicialmente o convite, mais uma vez, a presença de todos vocês que me brindaram com essas perguntas. Muitas vezes me questionam, não é? Qual é que é a verdadeira recompensa de quem pesquisa? Eu, além de ser analista judiciário na 2ª Vara Federal de Novo Hamburgo, eu também sou professor na Universidade Fevale, faço doutorado, mestrado, integro alguns, eu já nem sei certo o número de grupos de pesquisa que eu participo, grupos de estudo na OAB, enfim, qual é a recompensa maior? Perguntas como essa. Eu quero dizer que eu me sinto muito grato pela intervenção de vocês todos, pela presença, saber que eu falo com colegas da Justiça Federal, uma instituição que requer sempre o nosso carinho, o nosso olhar afetuoso, afinal de contas, o nosso ambiente de trabalho. Quero agradecer pelo convite que me foi feito para vir aqui falar com vocês. E quero, como mensagem final, me desculpar. Me desculpar porque eu poderia ter dado uma série de abordagens diferentes para essa temática, uma série de perspectivas talvez mais fáceis, talvez melhores. Desculpem também, eventualmente, algumas inexatidões da fala, das respostas, sempre uma tentativa de aperfeiçoamento. Agradeço essa paciência de vocês com isso também. Me coloco à disposição, se vocês gostam desses temas e têm interesse, eu conduzo alguns grupos de estudo, basta vocês me seguirem nessas redes sociais, né? Fiquem à vontade, é só procurar pelo meu nome e paulatinamente eu vou anunciando esses eventos para vocês participarem, sempre debates que buscam incomodar nesse sentido propositivo. Como mensagem final, finalíssima mesmo, Magali demais, quero saudar essa iniciativa da Justiça Federal, acho que esse tema é mais do que necessário, essa subdivisão de temas também, e desejar a todos, a vocês e aos seus familiares, muita saúde, que vocês fiquem bem. Essa pandemia não está sendo fácil, ela está exigindo
demais do nosso organismo, da nossa saúde mental. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem no futuro próximo, que a vacina chegue logo, não por compras, não por atalhos, porque, né, enfim, já entendemos que isso pode representar algo muito lesivo, talvez não a nós, mas a outras pessoas, enfim, que seja, né? A gente tem que estar atento, pessoal. O progresso, ele segue o seu fluxo. Há um quadro do Walter Benjamin que eu poderia ter exibido. Quando me perguntaram do porquê da escolha, eu confesso que eu também pensei nesse. O Walter Benjamin, ele criou as teses sobre o conceito de história fundado numa obra do Paul Klee, chamada Ângelos Novos. Você pode digitar no Google, você vai ver ela. O Paul Klee, que é um artista magnífico. Mais ou menos o que ele diz na tese nona sobre o conceito de história. Abre aspas aí, né? Não vou falar ipsis literis, mas com as palavras próximas. Há um anjo que nos olha e ele está de olhos abertos. Ele também está com as asas totalmente espalmadas para trás. Um vento o leva irresistivelmente para o futuro. Ele tenta fechar as asas e se deter para o que acontece aos seus pés. Ali se amontoam todos os escombros e todos os restos da barbárie, todas as vítimas da história. Ele tenta de algum modo cessar esse fluxo do vento, mas ele não consegue. O vento é muito forte. Ele não consegue fechar as asas, ele não consegue deter o fluxo dessa tempestade que o leva para um futuro que ele não consegue ver. O nome desse vento se chama progresso. Se a gente não conseguir compreender que pretensões supostamente inocentes e neutras de um progresso redentor escondem, na maioria das vezes, um desejo, ainda que escondido, subalterno, muitas vezes imperceptível, de limpeza, de beleza e de ordem, bom, nós estaremos fadados a repetir o mesmo voo do anjo da história. Quero desejar a vocês um abraço muito afetuoso, fiquei muito feliz, muito satisfeito em falar com vocês, muito obrigado pelas perguntas, pela paciência e pela cordialidade de todos aí, todas. Um abraço, um beijo no coração aí de todos, fiquei muito feliz ver grandes amigos aí de um grande tempo, quem eu não conhecia, passei a conhecer hoje, espero que nos encontremos em breve aí, tão logo termine essa pandemia, para a gente voltar a nos encontrarmos. Um grande abraço. Obrigada, boa noite a todos e todas.